Oi, gente, vamos dar continuidade agora ao estudo da competência 2. Como eu falei para vocês na aula anterior, eu vou explicar para vocês como é que vocês podem melhorar, tá, essa competência. Então, vamos lá. Primeira dica para vocês melhorarem a competência 2. Mostre que você tem um conhecimento além daqueles dos textos motivadores. Ou seja, é terminantemente proibido utilizar informações dos textos motivadores. Jamais utilize informações dos textos motivadores, porque isso vai fazer com que vocês tenham uma nota baixíssima na competência 2, tá? Outra coisa importante é não argumentar com base no senso comum. O que isso significa? É usar aquele tipo de conhecimento que todo mundo tem, sabe? Então, senso comum são aquelas informações, né, que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia e que todo mundo tem. Você precisa demonstrar um conhecimento além. Outra coisa importante é obedeça a estrutura do texto dissertativo argumentativo, com introdução, argumentação e conclusão. Por quê? Se faltar a introdução do seu texto, você vai ficar com uma nota muito baixa. Por quê? Porque a competência 2 também avalia a estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá? Então, não pode faltar nenhuma das partes do seu texto. Tem que ter introdução, argumentação e conclusão, ok? Muito cuidado com a quantidade de linhas, porque tem gente que na hora de passar livro não consegue colocar a conclusão, porque não dá, né, na quantidade de linhas. E na redação oficial isso acaba acontecendo, né? Muito avaliador acaba pegando redações que não tem conclusão. Por quê? Porque o aluno esqueceu não, né? Porque o aluno não teve linhas suficientes para colocar a conclusão. Então, tenham muito cuidado com relação a isso. Não use símbolos como marcadores, não use símbolos como marcadores de tópico no seu texto. Isso prejudica a estrutura dissertativa. Cuidado, principalmente para quem gosta de colocar um pontinho para marcar o início do parágrafo, para saber qual é o espaço que precisa deixar para iniciar o parágrafo. Não façam isso, tá? Por quê? Porque se você coloca aquele pontinho ali e você esquece no seu texto, o avaliador vai interpretar que você está estruturando o seu texto em forma de tópicos, né? E tópicos não faz parte da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Outra coisa importante é não use marcas constantes de outros tipos textuais, como narração e descrição. O que acontece? Tem gente que quando vai, por exemplo, colocar um fato histórico, acaba se prolongando, colocando muita informação. Isso faz com que a argumentação fique descritiva, ou seja, você apenas está colocando informações, você não está argumentando. Outra coisa, outra falha comum, é quando vocês vão colocar uma narrativa. Então, por exemplo, vai colocar uma narrativa de um filme. E aí acaba se prolongando demais na história do filme e seu parágrafo inteiro fica parecendo uma narrativa. Então, se você faz isso, o avaliador pode entender que aquilo ali é uma marca constante de um outro tipo textual, no caso, o tipo narrativo, tá? Então, cuidado para não se prolongarem, né, nesse tipo de repertório, para não parecer que vocês estão colocando marcas de um outro tipo textual. Outra coisa importante verifique se no seu repertório é pelo menos um homônimo, hipônimo ou hiperônimo, tá? Então, o que é que deve acontecer? Homônimo não vou abordar aqui, porque acho que todos vocês conhecem, né? Isso é algo muito abordado nas escolas, mas especificamente hipônimo e hiperônimo é um termo que pode ser um pouco desconhecido de alguns de vocês, tá? Então, eu vou explicar para vocês, né, o que são, né, os hipônimos e os hiperônimos. Então, os hiperônimos são palavras e expressões com sentido amplo, e os hipônimos são palavras e expressões com sentido mais específico. Como é que isso funciona, né? Eu vou mostrar para vocês aqui os exemplos, um exemplo, na verdade, para vocês perceberem, né, como é que isso se dá. Eu coloquei aqui uma frase temática, tá? Ou seja, peguei um tema para exemplificar, que é desafios da educação financeira no Brasil. Aí, o que foi que eu fiz? Eu grifei aqui a palavra-chave educação financeira. Por quê?
Eu quero que no meu repertório tenha alguma palavra associada à educação financeira, tá? Que pode ser tanto o hipônimo como o hiperônimo. E agora vocês vão ver como é que isso se dá. Observem aqui esse exemplo, ó, o livro Os Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker, são abordadas formas de enriquecer, mudando a forma de enxergar o dinheiro. Aí observe, ele coloca que são abordadas formas de enriquecer e ele coloca aqui no título, né, a palavra milionária. Nessa parte que eu abordo aqui um repertório, então entendam que isso aqui é um repertório que eu coloquei no meu texto sobre esse tema aqui, tá? Nesse repertório, eu tenho palavras que estão associadas à educação financeira. Mas são o quê? São hipônimos ou são hiperônimos? Observem aqui. Educação financeira eu considero um hiperônimo. Por quê? Porque tem sentido mais amplo, tá? Então, olhem aqui, ó. Eu tenho um conjunto maior. Então, dentro de educação financeira, eu posso abordar vários tópicos, tá? Posso colocar várias palavras ou expressões relacionadas à educação financeira. E a palavra milionária, né, faz parte do campo da educação financeira. A palavra dinheiro também faz parte do campo da educação financeira. Ou seja, aqui eu tenho duas palavras com sentido mais específico associados à educação financeira. Então, essa palavra aqui, essa expressão, na verdade, tem sentido mais amplo, é um hiperônimo. E essas duas palavras que têm sentido mais específico são hipônimos. Aí, como foi que aconteceu aqui? Ó? Educação financeira está lá na frase temática, então é uma expressão com sentido amplo. Quando eu fui escolher meu repertório, eu tive o cuidado de colocar duas palavras, tá? Que são o quê? Que são hipônimos de educação financeira, ou seja, elas estão no mesmo campo de sentido, né? Se por acaso tivesse só a palavra milionária aqui, não teria problema nenhum, tá? Ou então se tivesse só a palavra dinheiro. Tendo apenas uma palavra dentro do repertório associada a uma palavra-chave, tá? Já vale. Então, observem aqui, eu tenho educação financeira como palavra-chave, né? E eu tenho milionária e dinheiro dentro do meu repertório, que são hipônimos de educação financeira, ou seja, o meu repertório, ele está totalmente dentro do tema que eu estou abordando. Ou seja, ele tem palavras, duas palavras, que estão relacionadas a uma palavra-chave, que nesse caso aqui é educação financeira, tá certo? Então, quando a gente faz isso, né, quando a gente associa essas palavras dentro do repertório com uma palavra-chave, a gente está fazendo com que o nosso repertório seja pertinente ao tema, tá certo? Deu para compreender, né? Então, além disso, a gente precisa entender como é que o nosso repertório, né, vai ficar produtivo. Ou seja, o que é um repertório produtivo? É aquele repertório que está articulado à discussão. Aí eu coloquei aqui um exemplo errado, que vocês não podem fazer, e a forma certa de articular esse repertório à sua discussão. O tema é o mesmo, tá? Do exemplo anterior. Aí eu coloquei aqui. Peguei o mesmo repertório, né? Para mostrar para vocês. Aí o repertório diz: no livro Os Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker, são abordadas formas de enriquecer, mudando a forma de enxergar o dinheiro. O mesmo repertório que eu coloquei lá anteriormente. Aí, digamos que o aluno colocou: dessa forma, a educação financeira é um desafio no Brasil. Minha gente, essa informação que eu coloquei aqui, ela não está relacionada com essa que eu destaquei em vermelho, né? Ou seja, se eu digo dessa forma a educação financeira é um desafio no Brasil, não tem nada a ver, porque no meu repertório eu nem falei nada de Brasil, né? E no meu repertório eu não estou falando nada de educação financeira. Mas a gente sabe que ambos têm uma relação entre si, mas eu tenho que deixar claro qual é essa relação, né? Entre esse repertório e a minha discussão. Nesse caso aqui, a forma como foi abordada, né, não houve uma conexão de ideias. Observem que apenas colocar, por exemplo,
o elemento coesivo dessa forma, como foi colocado aqui, não significa que está articulado, não. Então, vejam que o dessa forma só fez ligar uma oração à outra, mas o sentido dessas duas orações não estão ligados, tá? Aí, observem a maneira correta. No livro Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker, são abordadas formas de enriquecer mudando a forma de enxergar o dinheiro. Esse cenário, qual cenário, gente? Esse de mudar a nossa mente, né? Mudar a forma de enxergar o dinheiro. Quando eu falo esse cenário, eu estou me referindo a isso. Se difere da realidade brasileira, ou seja, eu estou dizendo que a temática abordada na obra é uma temática diferente da nossa realidade brasileira. E eu explico por quê, né? Porque a população tem uma ideia equivocada de dinheiro, interferindo consequentemente na sua vida financeira, né? E aqui, observem que eu estou trazendo a temática que é abordada no livro, né, para o meu problema, né? Eu já estou dizendo que a população brasileira tem um certo problema com relação à sua vida financeira, o que já poderia até ser a minha tese, né? Então, aqui, observem que eu estou retomando a ideia que foi expressa no meu repertório, trazendo para a minha realidade e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo o quê? Apresentando a minha tese. Quando eu faço isso, né, o meu repertório ele está o quê? Produtivo, ou seja, ele está relacionado à discussão, certo? E deixei aqui um lembretezinho para vocês, para caso vocês desanimem quando estiverem assistindo essas aulas. Por mais que os dias sejam difíceis, por mais que pareça que você não avançou, a cada dia você é outra pessoa com novos conhecimentos e com maior capacidade de encarar os próximos obstáculos. Eu acredito em você. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês, às vezes, têm a impressão de que vocês não estão evoluindo, de que a cada dia que assistir a aula não está conseguindo entender, não está evoluindo, acha que evoluiu e não está, né? Mas lembre, por mais que a sua nota não aumente, né, de uma semana para outra, por mais que você não consiga enxergar avanços, você está evoluindo por quê? Porque aquele conhecimento, por mínimo que seja, que você adquiriu naquele dia que você estudou, já vai fazer muita diferença nos seus próximos passos. Então, fiquem sabendo que eu acredito no potencial de vocês e que vocês vão conseguir sim encarar e superar cada obstáculo, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula.